Fala, futuros milionários, aqui é o Caio. O mercado voltou a cair, e aí, será que a gente vai terminar essa pernada aqui de queda, voltar para retestar os 100 mil dólares? Presta atenção no que está acontecendo aqui, tá? Vamos lá, sendo bem direto aqui, pessoal. O Bitcoin ele tá nesse canal lateral, como vocês sabem, ele vai para o topo, volta para o fundo, vai para o topo, volta para o fundo. E a maior probabilidade é sim ele fazer isso daqui, ó, cair mais para buscar liquidez aqui embaixo, podendo até chegar aqui em 100 mil dólares. Só que o gráfico do Bitcoin no curto prazo ele está bem bonito, tá? Então eu já vou mostrar para vocês o curto prazo, só deixa eu já adiantar uma coisa. Melhor região de compra para o Bitcoin é aqui, de 100 a 103 mil dólares. Ele poderia fazer uma pontada aqui no 103, tá? Ele iria buscar muita liquidez se ele fizesse isso. Então, se o preço voltar para cá, não se assustem. É a mesma coisa que aconteceu aqui e aqui. Oportunidade de compra, tá? Para o Bitcoin e boas altcoins também. Vamos pegar aqui o gráfico de 4 horas, dar uma olhadinha no curto prazo, o que está acontecendo. Olha só isso daqui, o Bitcoin, ele bateu aqui no topo e o que a gente quer ver? A gente quer ver ele formando um fundo aqui nessa região, tá? Eu já vou falar até onde ele pode cair, para voltar para testar aqui o topo, buscando essa liquidez aqui em 111 mil dólares, tá? Para quem sabe romper esse topo aqui lá na frente. Isso poderia estar acontecendo esse mês. Eu acredito, tá, pessoal? Bem firme que pelo menos nesse mês de julho a gente volte para retestar aqui o 111. Pelo menos retestar. Eu já vou explicar para vocês o porquê, tá? Então nesse momento, olha só, o Bitcoin, ele já entrou em sobrevenda no 4 horas, ainda não deu sinal de compra, ainda não formou o fundo, mas se isso acontecer, eu vou avisar aqui vocês. Então se inscreve aí no canal para você saber quando o Bitcoin der um sinal de compra, tá? Que eu vou estar alertando aqui. Mas o que está acontecendo aqui com o Bitcoin? Pessoal, é o seguinte, o Bitcoin ele tem muita liquidez, a maior liquidez está concentrada aqui em 111, exatamente no topo histórico aqui, então ele poderia voltar para buscar essa liquidez aqui no topo histórico, tá? E eu acredito que ele venha buscar isso daqui este mês, e ele também tem um pouco de liquidez abaixo, até a região aqui de 103, 102 mil dólares. Então ele poderia tranquilamente vir buscar essa região aqui também. Tá? E é isso que eu acredito que o Bitcoin vai fazer. Eu acredito que ele vai fazer uma busca de liquidez bilateral. Eu acredito que ele vai buscar uma liquidez para depois buscar outra. Ou ele vai primeiro buscar liquidez aqui embaixo, para depois buscar liquidez lá em cima, quem sabe rompendo o topo. Ou então ele busca liquidez lá em cima, né? Não busca lá embaixo, busca lá em cima primeiro para depois lá embaixo, para depois fazer o reteste do topo histórico aqui novamente. Isso poderia estar acontecendo, tá? Esse mês de julho vai ser cheio de armadilha. Tomem cuidado. Outra coisa importante aqui também, quando a gente pega uma liquidez mais de longo prazo, olha só, dá uma olhadinha nisso daqui. A gente vê que a maior concentração de liquidez realmente vai estar aqui na região de 111 mil dólares, que eu passei para vocês, ó. Tá vendo? 111. Então, ele provavelmente esse mês ele vai buscar aqui o 111 para buscar essa liquidez. Ela vai até um pouco acima, 112, 113. E depois nós temos uma liquidez até aqui 103 e seria interessante, pessoal, pro curto prazo, tá? Ele não perder os 103 mil dólares, tá bom? Porque se ele perde 103 mil dólares, ele pode buscar essa pontada de liquidez aqui no 100, tá? E se ele perder essa região aqui, se ele perde esse canal lateral aqui, ó, se ele perde a região de 100 mil dólares, que é essa região roxa, que ele não conseguiu perder até hoje, ele já testou várias vezes, mas não conseguiu perder. A gente pode buscar essa liquidez aqui embaixo em 92 mil dólares, que é o próximo principal suporte do Bitcoin aqui embaixo, onde está essa linha azul aqui. Ah, que a gente poderia fazer uma queda dessa? Bom, por enquanto, essa é a menor probabilidade. Eu estou falando que a gente tem que tomar cuidado que ele não poderia perder esse canal lateral aqui, tá? Mas buscar mais aqui abaixo, ele pode buscar e provavelmente vai buscar essa liquidez aqui abaixo, tá, pessoal? Ele tem bastante liquidez para buscar aqui, ó, mais embaixo, vou mostrar para vocês. Outra coisa também, o Bitcoin, se ele for abaixo dos 103 mil dólares, ele vai estar liquidando 10 bilhões de dólares em futuros. O que isso significa, Caio? Muita gente está apostando em alta no Bitcoin. E o stop de muita gente está abaixo de 103, o preço de liquidação da galera está aqui. Então, se o Bitcoin vier para cá, para essa região aqui, ele vai estar liquidando, tirando o dinheiro de muita gente, tirando 10 bilhões de dólares. Ah, Caio, isso é ruim? Não. Quando ele busca liquidez, ele ganha mais força para subir mais forte ainda lá na frente. Entende? Então, isso poderia acontecer, não quer dizer que vai. Mas nós sabemos que ele tem 10 bilhões de dólares acumulado abaixo de 103 mil dólares se ele for lá buscar. Então, é um risco a mais. A gente tem que ficar de olho nisso.
Por isso, nesse mês de abril, o que eu vou falar para vocês, tá? Outra coisa, pessoal, eu tenho um grupo gratuito, uma comunidade, onde eu mando várias oportunidades de primeira mão para você lucrar junto comigo, tá? Eu vou deixar o link dela aí na descrição do grupo, tá bom? Entra lá, não perde comunidade. É no WhatsApp, é um grupo no WhatsApp que eu mando muita informação boa. Então, ó, o que você precisa entender? Esse mês vai ser cheio de armadilha. Se você vê alta, não se iluda. Pode ser simplesmente uma busca de liquidez para depois voltar para baixo, principalmente se ele vier testar esse topo aqui. Se você ver quedas, não se assuste. Provavelmente é só uma busca de liquidez para depois voltar a subir. Igual eu sempre passo para vocês, igual foi aqui, igual foi aqui. Galera, não tenha medo, é oportunidade. Grandes quedas no Bitcoin são oportunidades, tá? Então, o que a gente deve buscar nesse momento, principalmente no canal lateral? Comprar no suporte, vender na resistência. Simples, comprar no suporte, vender na resistência. Comprar no suporte, vender na resistência. Principalmente nessa resistência aqui, 111 mil dólares. Caio, quando que eu devo ficar confiante, principalmente no Bitcoin e nas altcoins? Quando ele romper isso daqui, tá? Quando ele romper isso daqui. Aí as altcoins vão começar a subir forte. Quando o Bitcoin romper e confirmar o rompimento, se mantendo acima, fazendo um pivô de alta, aí as altcoins começam a subir mais porque o dinheiro começa a fluir para elas. Enquanto isso não acontece, pessoal, é mais queda para as altcoins. Se o Bitcoin voltar para cá, é mais queda ainda para as altcoins. Inclusive, ó, quando o Bitcoin bateu nesse topo aqui, eu aproveitei para shortar muitas altcoins. Uma delas, por exemplo, foi a Cookie. Ó, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Olha só. Olha o que aconteceu com a Cookie. Ela deu o sinal de venda aqui, aqui eu entrei apostando a queda dela. E mandei para os alunos do meu grupo VIP também. Caio, eu quero participar do seu grupo VIP, lucrar junto com você. Entra no link que vai estar aí na descrição do vídeo, do meu grupo gratuito, da minha comunidade. Entra lá eu mando informações, você pode trocar ideia comigo, tá bom? Tirar suas dúvidas também. Então, pessoal, não se iludam nesse mês de abril. Esse mês de abril vai ser um mês, eu acredito que nós vamos buscar liquidez para os dois lados, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Ou vai ser aqui para baixo para depois ir para cima, ou ele vai buscar aqui para cima para depois ir para baixo. Eu acredito que vai ser assim, nesse mês, tá? E nós temos uma boa chance, quem sabe, já romper até o final do mês, romper esse topo aqui, tá bom? E outra coisa, não vai deixar para comprar Bitcoin depois que ele romper isso daqui. Não vai querer comprar depois que rompeu. A gente compra em suporte, nas grandes quedas. E agora você já sabe qual que é o melhor ponto de compra. São nas grandes quedas que surgem as grandes oportunidades, tá? Então fiquem de olho no Bitcoin. Ele poderia voltar para cá tranquilamente, como eu mostrei para vocês. Ele tem muita liquidez para buscar aqui embaixo. No curto prazo, ó, até a região aqui de 103, ele pode vir buscar tranquilamente, tá? Então, se ele não voltar a subir aqui agora, se ele der um sinal de compra, eu vou avisar vocês, mas pelo menos aqui ele poderia voltar tranquilamente, não me surpreenderia, tá? Se ele viesse buscar aqui 103, 102, relando nessa região roxa aqui pelo menos para depois voltar a subir. Isso poderia acontecer tranquilamente, tá? Mas ele também pode ser que não chegue aqui, pode ser que ele chegue aqui perto, ó, 104, por aqui, para depois já voltar a subir. Isso pode acontecer, tá? Então fiquem de olho, porque se o Bitcoin formar um fundo aqui, ele vai gerar uma baita oportunidade de compra. Porque o que ele tende a fazer? Ele tende a vir buscar aqui essa resistência do 111, buscar essa liquidez aqui em cima. Aí aqui já vai ser outra história. Acompanha aqui o canal que eu trago mais novidades para vocês, fechou? Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Tamo junto, até a próxima, é nóis.